Olá, eu sou o Fabiano, esse é o canal Proviveja. Para você que ainda não nos conhece, nesse canal nós tratamos de assuntos ligados ao estudo do Apocalipse, e que é a escatologia, questões espirituais e também acontecimentos contemporâneos que vêm ocorrendo, que podemos fazer menção então e fazer uma ligação, diretamente às profecias que foram declaradas e escritas ali no livro do Apocalipse. Nesse vídeo eu quero falar acerca dos últimos acontecimentos que têm ocorrido nos últimos dias aqui no Brasil, devido ao último pleito, ao resultado do último pleito e de tudo o que aconteceu de lá para cá, devido aí à preferência ou à não preferência aí da grande maioria dos brasileiros e também do que as pessoas estão crendo com relação a isso, com relação à questão mais cotidiana e a questão aí burocráticas aí do nosso país no que diz respeito à governança, e também aí ao governo que entrou e o governo que saiu e tudo mais. Mas antes de entrarmos nesse detalhe, eu quero comentar o seguinte, eu quero citar o seguinte. Em Salmos, capítulo 20, no versículo 6, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós fazemos menção ao nome do soberano Pai Celestial, nosso Criador. Esse texto vem a dar um cheque nas pessoas. Dar um cheque quer dizer checar, colocar a pessoa para pensar acerca de determinado assunto, que nesse caso seria a confiança então das pessoas. O que tem acontecido e o que aconteceu é que tem tido um verdadeiro barulho, verdadeiras preocupações, discussões, rompimento de relacionamentos familiares, tudo por conta de política, tudo por conta de um político de preferência, porque um concorda com uma coisa, outro não concorda com outra, e aí as pessoas se dividem, guardadas as proporções, guardadas também as verdades e as mentiras e tudo mais. Isso tem causado muito estrago nos relacionamentos, nas famílias, nas amizades, e isso é terrível, porque, e vai além disso também, outras questões vai além disso também, com relação aí a todo o desenvolvimento econômico do país, a todas as questões que envolvem política, que envolve o nosso país, aí, questões administrativas do país e também questões econômicas do país. Então, as pessoas muitas pessoas têm colocado a sua confiança em homens, muitas pessoas têm colocado a sua confiança em homens, Outros colocam a sua confiança em coisas, no seu dinheiro, na sua estrutura, colocam confiança em coisas e homens, E nós percebemos aí que até mesmo muitos cristãos aí depositam confiança demasiada em homens, seja o partido que for, seja a sua preferência política que seja, que for, mas essa questão toda, ela traz aí uma verdade constrangedora, uma verdade que precisa ser reparada, que precisa ser verificada e precisa ser reparado, então, o erro que seria você colocar, a pessoa em si, colocar a confiança, então, em homens ou em coisas, Eu havia feito um vídeo em que mencionava a preferência de um certo grupo de pessoas, da grande maioria aí de pessoas que estavam orando, estavam com uma perspectiva, e também um grande foco de oração. Porém, para quem tem um entendimento e tem a sua confiança no Rei dos Reis, no grande eu sou, no nosso Pai Celestial, e também no Messias, nosso Salvador, que era, que é e que há de vir,
o verdadeiro cristão, ou o verdadeiro israelita, por assim dizer, né, aquele que crê no Messias e crê no soberano Pai Celestial, ele não deve se abalar em qualquer coisa, né? A nossa confiança está, né, ela deve pelo menos estar no Pai Celestial. Então, o resumo é o seguinte: se Pai Celestial, né, que é soberano sobre tudo e sobre todos, permitiu que nós tenhamos esse presidente atual, né, essa governança atual, esse governo atual, nós temos que confiar no Pai Celestial, porque Ele sabe o que Ele está fazendo, né? Então, existe um porquê de que Pai Celestial permitiu que tudo isso acontecesse. Ele permitiu que acontecesse. E aí, é um assunto para um outro vídeo, um assunto que demanda mais tempo, né, para falar, mas não vou falar nesse vídeo aqui. Tá? Mas é importante refletir que se você confia no soberano Pai Celestial, você não pode se desesperar, você não pode temer, você não pode praguejar, você não pode perder suas esperanças, você não pode perder sua fé por conta de um candidato e de um governo. Porque tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai passar, né? Até mesmo se o outro candidato, né, ganhasse, você não podia colocar todas a sua confiança nele, né, e no seu governo, porque isso aqui é passageiro. E está escrito que o homem é falho, o homem prevarica, né? Até por um bocado de pão o homem prevaricará, diz a Escritura, diz a Bíblia. Então, esse conteúdo que eu estou colocando aqui é um conteúdo importante, que acredito que você vai fazer a sua avaliação aí e vai concordar comigo que realmente tem que ser considerado isso, né? Indiferente de... E eu poderia citar aqui muitas circunstâncias, né? Muitas circunstâncias aí bíblicas em que as circunstâncias de determinadas pessoas estava péssima, né? Eram ruins, horríveis, estavam presos, né? E estavam cantando e dando glórias ao Pai Celestial na cadeia, né? E ali ocorreu então um milagre, né? Que é a história ali de quando alguns apóstolos estavam presos ali. Era Pedro e mais um, era Pedro e mais um, não lembro quem era o outro apóstolo que estava preso. Mas eles cantavam, deram glórias, né? E o milagre aconteceu. Caíram as barreiras, né? Caíram as paredes e tudo mais, e eles ficaram lá e foram reconhecidos, então, pela grandeza do nosso Pai Celestial. O que eu quero dizer com isso? Deposite a sua confiança e a sua esperança apenas no Pai Celestial e no seu Filho primogênito da eternidade, né? Nosso Salvador, que, indiferente das circunstâncias, né, nós chegaremos lá, nós chegaremos neste lugar chamado eternidade, nesta promessa que Ele nos declarou e nos afirmou tantas e tantas vezes, de tantas e tantas formas, através da Bíblia, né? É isso que eu quero comentar contigo. Não perca a esperança, não perca o foco, né? Não perca a sua fé por conta de terceiros, né? Porque tudo isso vai passar, tudo isso vai passar, ok? Então, cabeça no lugar, ok? Fé no Pai Celestial, foco no que você precisa fazer, né? E tomar as atitudes corretas, né? E principalmente, não entre em discussão, não entre em confronto, não perca o seu tempo nem sua energia discutindo política com as pessoas, né? Isso não vai te levar a nada, isso só vai fazer você perder o seu precioso tempo e sua preciosa energia, né? Por conta de terceiros aí, por conta de discussões que não vão te edificar em nada e muitas vezes não vai solucionar problema algum, né? Então, esse já fica um segundo alerta aí, né? Já fica um segundo alerta aí. Cuidado com as cortinas de fumaça, cuidado com tudo aquilo que tira o teu foco, tira a tua fé, né? As coisas que verdadeiramente importam, né? Recomendo fortemente que você tome cuidado, né? E principalmente em público, né? Não entre em discussões desnecessárias, cuidado com o que você fala, né? Porque existe um lugar, né, em que temos, né, e chegaremos lá, ok? Voltando então às Escrituras, né? Esse texto está falando, uns confiam em carros, outros em cavalos, né? O que esse texto está dizendo, né? Um aspecto, né, do que esse texto
do que esse texto está falando. Ele está falando ali de veículos, né? Um cavalo ele é um veículo, ele serve para o trabalho e serve para condução, serve para transporte, ou servia, pelo menos, há muito tempo atrás, né? Em alguns lugares ainda serve, né? E carros, também está falando de carruagens, também está falando de veículo, também está falando de transporte. O cavalo você vai numa velocidade, né? O carro você tem uma outra condição de levar, né, mais bagagens, né, mais pessoas, né, que seria uma carruagem, você leva 3, 4, 5 pessoas numa carruagem, leva uma bagagem, né, no cavalo já não. Então está falando de condições, né, de transporte, de algo que você vai levar e algo que aonde você vai chegar, né, com um determinado transporte, né. Então fica essa reflexão aí, porque quem nos conduz e quem nos leva, né, e nos dá aí as condições para isso, né, não é nenhum veículo físico, não é avião, não é carro, não é trem, né? A morada eterna ela tem uma outra condição, né? Um outro transporte até a eternidade, por assim dizer. Ok? E é isso que mais importa. No resumo, no resumo, o que mais importa é a vida eterna. O que mais importa é você ter um relacionamento com o Pai Celestial. Ok? Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se você chegou até aqui vendo o vídeo, eu quero te convidar. Existe um link aqui na descrição do vídeo que é de um outro aplicativo, tá? Eu vou mencionar algumas questões dos vídeos que eu coloco aqui na plataforma, né? Eu vou mencionar outros detalhes, né? Vou acrescentar informações acerca dos temas envolvidos lá no Telegram, tá? Porque aqui tem determinadas coisas que eu não posso falar, tem vários detalhes da plataforma que me proíbem de falar, né? Então, como eu não posso falar, como eu não posso comentar, e para não ser mal entendido e não ter problemas, né? Eu vou colocar o link então no Telegram ali embaixo. Você entra através desse link e você vai entrar lá no meu canal do Telegram e lá eu vou fazer um adendo sobre esse vídeo que eu coloquei aqui, sobre alguns detalhes que eu coloquei aqui, e os demais também vão ser dessa forma. Daqui para frente eu vou ter aí um apoio, né, com a outra plataforma. Seja bem-vindo, muito obrigado, deixe seu like, comente alguma coisa, faça algum comentário ali embaixo, né, e que a paz que excede todo esse entendimento do nosso Pai Celestial esteja contigo para sempre. Até mais.